Há momentos na trajetória de uma comunidade que transcendem o simples passar do tempo. São marcos que moldam não apenas o presente, mas também o futuro. Sejam bem-vindos ao documentário que mergulha nas memórias e na essência da instituição que tem sido não apenas uma escola, mas um farol educacional desde 1964. Esta é a história da Escola Frei Marcelino de Milão. Uma jornada que se desenrola como um fio entrelaçado com as vidas daqueles que passaram por seus corredores, que se inspiraram em seus mestres e que contribuíram para a construção do legado que perdura até os dias de hoje. Ao longo de décadas, esta instituição tornou-se mais do que um local de aprendizado. Tornou-se um lar para sonhos cultivados, amizades forjadas e conhecimentos transmitidos de geração em geração. Em cada tijolo, em cada sala de aula, há uma história a ser contada. Com o ensino intuitivo e humanizado, a escola vai proporcionar para a gente um futuro melhor, proporcionando para a gente aulas e material que vai ajudar a gente no nosso futuro, provavelmente no mercado de trabalho também. Este documentário é um mergulho profundo nas raízes da Frei Marcelino de Milão, explorando as fundações que sustentam o presente e lançam olhares promissores em direção ao futuro. Prepare-se para conhecer as faces, as vozes e os feitos que transformaram a Escola Frei Marcelino de Milão em um ponto de referência educacional. A minha chegada aqui na Escola Estadual Frei Marcelino de Milão, ela se deu em 2017. E desde então, o vínculo criado com os nossos alunos, com a nossa escola e com toda a comunidade japoense, ela foi só se solidificando cada vez mais. Até que em 2019 eu assumi a gestão dessa escola. E com tantos desafios a serem enfrentados que nem imaginávamos, tanto eu quanto a minha equipe de vice-diretoras. Nós não imaginávamos que nós iríamos enfrentar salas que infelizmente tinham telhados comprometidos, alunos com tantas necessidades em casa, precisando de uma alimentação adequada, e graças ao apoio da Secretaria Estadual de Educação temos conseguido ofertar uma alimentação de qualidade. E o menos esperado diante de tudo isso, o enfrentamento de uma pandemia, um processo educacional pandêmico, mais desafios que não bastavam apenas na questão da saúde pública, mas até mesmo no conhecimento dos nossos alunos. E a importância de nós estarmos fazendo todo esse levantamento histórico não é para apenas evidenciar a ação de um gestor ou de outro, ou apenas levantar os destaques da nossa escola, mas sim fazer o levantamento de um histórico cultural de tanta importância para a nossa comunidade japoense. A história passa, o tempo passa, e com isso muitos valores vão se perdendo com o tempo. Então esse trabalho, esse levantamento histórico-cultural, tem feito parte da formação dos nossos estudantes que estão conhecendo a história não só do nosso município, mas a história da nossa escola com outros olhos desconhecidos por eles. Essa busca pelo conhecimento tem feito parte da formação de todo cidadão iapuense neste momento. A nossa escola completa 60 anos no ano de 2024, 16 de abril, e fazendo parte ainda de uma comemoração ainda maior, que é os 75 anos de nosso município de Iapu. Então não poderíamos deixar de evidenciar toda a trajetória histórica que nós podemos coletar com ex-funcionários, com ex-diretores, ex-colaboradores e amigos da escola para essa formação cultural, histórica dos nossos alunos, que ela não pode continuar se perdendo. Muitas pessoas já partiram desta para outro plano durante essa caminhada, e é um momento muito importante também para que nós podemos homenageá-los, porque eles fazem parte dessa história. Junte-se a nós nesta jornada única, onde as páginas do passado se abrem
revelando as memórias entrelaçadas que moldaram esta escola e a comunidade que a rodeia. Boa noite, dona Gilca. Estamos muito felizes da senhora poder nos receber e nos contar um pouco mais da história da nossa querida Frei Marcelino. Então vamos começar. Como surgiu este nome, Frei Marcelino de Milão? Olha, era um Frei Marcelino, era pároco aqui, no Iapu. Pouco tempo, mas era. Dizem que meu irmão mais velho que pediu para colocar este nome na escola. Agora eu não sei se isso é verídico, eu não sei não. Ô, dona Gilca, boa noite primeiramente. Gostaria de saber se a senhora lembra quem foi o fundador da escola, quem tomou essa iniciativa de construir a escola. Eu creio que foi na época do Jair Fernandes de Mello, que ele foi prefeito e iniciou, né, Carlos, essa escola. O Jair era muito assim, empolgado com a cidade e ele, inclusive, ele desejava até ser deputado, mas um colapso o matou assim com 44 anos de idade. Eu creio que foi o Jair, foi a coisa do Jair e doutor Guilherme de Oliveira também, que ele era deputado estadual e gostava muito do pessoal de Iapu, do meu pai, todo mundo. A escola sempre esteve localizada no mesmo local ou ela veio de um outro local de origem e depois passou para lá? Primeiro foi ali onde é a Câmara. Ah, sim. Ali tinha uma escola, um cômodo assim, baixo, com 3 salas, né, Carlos? Só. Então funcionou ali. Como eram as estruturas? Salas de aula, biblioteca, refeitório? Aqui na rua Antônio Marques tinha uma área que distribuía merenda, mas tudo muito rústico, sabe? Muito simples. Agora lá eram apenas 4 salas, mas tinha direitinho a cantina, a secretaria. Depois fui fazendo os acréscimos, foi a escola aumentando, né? Mas era só 4. Eu gostaria de saber, a senhora lembra quem foram os primeiros diretores, professores, quem eram as pessoas que trabalhavam ali na escola? Olha, nós começamos como diretor da escola. Sim. E o meu marido secretário. Mas logo depois veio de Inhapim o doutor José Carlos, que assumiu a direção. Então, não, primeiro foi até o Isaías Medeiros, doutor Isaías, depois que foi o doutor Zé Carlos. Depois eles assumiram a direção, aí eu dava aula de educação artística, educação para o lar, que eu dava, sabe? Aí eu comecei logo na inspeção, então não lecionava mais. Continuou trabalhando na escola como professor de matemática. Uma curiosidade, né? O que seria essa educação artística? Porque hoje em dia a gente não tem essa matéria assim, com esse nome. Era justamente assim, para preparar sobre as datas cívicas, as comemorações, sabe? Preparava os alunos para isso. Mas eu participava de tudo, as paradas, tinha época de merenda escolar, fazia também parada, fazia festas. Então sempre tinha essas coisas na escola, esses movimentos na escola. A senhora comentou que o governo mandou uma verba, né, para a construção da escola. Isso. A comunidade em si também ajudou, tanto aqui no local onde era a Câmara, quanto lá em cima, onde é hoje, onde está localizada a escola hoje? Eu creio que sim. A comunidade sempre participava, dava presença, tudo isso era assim, importante, né, para a época.
incentivava os professores, direção, valorizava muito o trabalho dos professores. Muito bacana. Os pais sempre eram chamados para reunião, eles iam, tinha teatros, tinha tudo na escola. Eles eram bem participativos nessa época? Muito. Muito bacana. Muito. A senhora falou da construção da escola, né, que tinha um refeitório, tinha a secretaria. Segue o mesmo modelo da escola? Mesmo, na primeira ala ali, todo aquilo daquele jeitinho. Muito bacana. Então a construção permanece naquele início, mais ou menos a mesma coisa. Só foi ampliando, né? Depois ampliou, mudou a cantina, mudou tudo de lugar, né? A senhora estava falando sobre a educação para o lar. A senhora poderia falar mais sobre o que era, como era? Eu dava trabalhos manuais para os alunos e depois no fim do ano tinha a exposição do trabalho deles, sabe? Então muitos alunos aprenderam a fazer tricô, crochêzinho, as coisas assim. Eu ensinava bordado. Sobre a escola e sobre a comunidade, como ela apertou, se ajudou. Normalmente, quando constrói alguma coisa nova na sociedade ou na comunidade, traz uma mudança. A senhora reparou que a escola trouxe alguns benefícios para a nossa cidade, de melhoria, em questão, igual a senhora falou, que tinha teatro. Você acha que isso fez com que a nossa cidade pudesse, né, igual a senhora falou sobre o prefeito ter essa iniciativa, você acha que trouxe um benefício para a nossa cidade? Claro, trouxe muita melhoria e assim, era uma dificuldade que a pessoa às vezes ia para Inhapim para fazer o ginásio, né? E quando começou aqui, facilitou demais. Então, eu acho que... poucos que tinham oportunidade de sair para fazer nem todos, né? E com a criação da escola, obviamente... por exemplo, por exemplo, no meu tempo de criança, eu saí de Iapu com 12 anos para estudar lá em Caratinga, no Colégio das Freiras, porque não existia nem Iapi, em lugar nenhum, essas escolas. Então, claro que só trouxe benefício, que aí é acesso a todos, né? Não precisa de sair. Antes da criação da escola, tinha mais algum aqui no Iapu? Tinha de 4 primeiras séries, né? Ah, sim. Só. O antigo aqui na Buco, que hoje já é Fernando. Começou como escola reunida, né? Voltou a municipalizar, né? Qual foi o trabalho que a senhora considera o maior desafio com a relação a Frei Marcelino? Qual o trabalho? O desafio. Pois é, mas porque na verdade, os meus últimos anos, eu ia muito no Frei Marcelino, mas assim, fazer a visita, inspecionar o trabalho do diretor, da secretária, agora de professores não, que aí era a obrigação do diretor, da direção, né? Existia muita política, então falava assim, SD e o DN, então eram inimigos um do outro, né? Então, assim, se um puxava para um lado, o outro já atrapalhava. Então, tinha essas coisas. Como era a relação econômica da escola na época, em questão de merenda para os alunos, em questão financeira também, para suporte de material escolar e assim por diante? Olha, merenda, eu me lembro assim que um padre Francisco Xavier, ele quando veio para aqui, ele conseguia assim, muita coisa, eu não sei, é da Europa que vinha. Então vinha muita coisa que ele dava para as escolas, merenda, e a família que ajudava. Os filhos levavam, né? Verdura e tudo, e fazia
a sopa para a criançada. Era um conjunto, então, tanto da população, da comunidade, a comunidade participava ali. Tinha verba do governo para isso, né? Não existia isso. Não existia, não. Depois, quando eu fui ser da merenda escolar, que eu fiz o curso em Belo Horizonte, da campanha da merenda, aí que começou a vir merenda. Bem depois da criação da escola. Bem depois. Mais ou menos Antes quantos anos, disso, eu fui assim, diretora, lembrança? fui tudo. Depois que eu fui trabalhar Quanto tempo depois, mais ou menos? 4 anos, 5 anos? Não tem noção, não, meu filho. Não, mas tem mais de 50 anos. Como era a escola na época da senhora? Como eram os uniformes que as crianças vestiam, as festas que tinham? O uniforme era bem arranjadinho, né? Bem engomado. Né? Bem. Ninguém podia ir sem uniforme, não. Os homens de gostar Saia preguiada. Então eles eram bem rígidos. Isso aí, como aluno, eu posso falar. E os professores eram muito rígidos também? Existiam alguns, né? Principalmente o professor de matemática. É meu pai. Eu fui fazer uma prova todo matemática. Ai de mim se não tirasse 10. Então eu tirei 10, aí uma colega de sala falou, é lógico, eu tirou 10, eu filho do professor, né? Aí meu pai me colocou na frente para fazer uma nova prova com outro exercício que não caiu na prova, e eu tinha acertado tudo. Eu acertei, tremendo, de raiva eu acertei. E como eram as festas? Tinha algumas festas que eram que ninguém poderia faltar, que todos tinham que ir, tinham que se vestir. Mas geralmente não faltava porque lugar de cidade pequena, mais família. E eram festas assim com vendia, canjicão, canjiquinha. Então todo mundo gostava do que preparava lá na escola, né? Eram as festas típicas, né? Não era só na época de festa, na época de junho, era sempre, né? Fazia fogueira lá no fundo. 7 de setembro, como era antigamente? Desfiles muito bem organizados. Muito. E marchando desde lá até na escola, cá. Marchava e ninguém saía do lugar, nem nada, nem podia conversar. Marchando como polícia mesmo, como soldado. Tem alguma coisa que a senhora lembra que te marcou muito no seu período, quando a senhora estava na escola como diretora, trabalhando na escola, que te marcou muito, que a senhora guarda como lembrança? Eu acho que tudo lá foi assim, valeu a pena. Foram experiências que cada ano, cada dia que passava, a gente ia aprendendo. Lógico que tinha momentos, às vezes, que a gente tinha assim, certas decepções, mas passava por cima, né? Das coisinhas. Mas não me lembro assim, não. Nada me marcou, que me magoou, não. A vida inteira desse jeito, nada magoou. Graças a Deus. Tem que ser assim. É uma curiosidade, né? As meninas perguntou sobre a questão da escola, rigidez, e até a senhora chegou a comentar, e a gente perguntou sobre matérias, né? Que a senhora já falou sobre a do lar, a de artes lá. Quais matérias que tinha, né, naquela época? Tinha português, lógico, matemática, inglês, tinha francês também. Tinha opção, né? Educação artística, educação para o lar, geografia, história, ciência, todos os conteúdos, né? E o período, igual hoje em dia, tem uns meninos que estudam a tempo integral, de manhã até de tarde. Naquela época, qual era o período? Os meninos estudavam até
O horário era só de manhã, só de tarde, também era integral? Não, de manhã e à noite só. À noite era quem trabalhava, né? Então estudava à noite. E tinha alunos do Bug, tinha alunos do Rio Branco, que vinha fazer aqui. Então a nossa cidade, a nossa escola recebia pessoas de outras cidades para estudar. Isso, tinha. Na verdade, o Bug agencia aqui. É. Como o Rio Branco, o Livramento, agencia aqui. Então o pessoal já viu com mais. Eu só vim estudar aqui. A senhora comentou a relação da política com a escola. A senhora comentou dois partidos, né? Que eram rivais. Qual era a interferência deles na escola em si? Ah, muito. Se a direção não era, por exemplo... Não era companheiro, não era companheiro de pessoas que estavam cortadas. Cortava logo. Ambos os partidos. Cortava logo da direção, de tudo. Interferia em questão de funcionários lá dentro, tudo. Sobre a questão do 7 de setembro que a senhora comentou, que era algo bem recorrente, né, e bonito de certa forma, a senhora acha que esses valores permanecem os mesmos para hoje em dia? Não falando da gestão atual, mas sim ao longo da história. Não, eu acho que hoje não. Infelizmente, vocês vão me desculpar, mas a juventude, a maioria, não fica quieta, não leva a sério uma coisa assim, né? A maioria leva tudo na brincadeira. Então, e na nossa época, não. Estava na fila, não podia sair de jeito nenhum. E nem ficar arranjando roupa, nem arranjando cabelo, nem nada. Tinha que ser tudo antes. Padronizado. Né? Ainda mais que nós também, assim, estudamos em colégio de freiras. Que as freiras eram exigentes, né? Então, e os pais também, nós. Então a gente acabou também, e a gente estava na direção e tudo. A gente passava isso tudo para o aluno também. Não, muitos não gostavam, não, mas... Quando a escola foi fundada, existia o ensino médio ou foi depois que surgiu o ensino médio? Depois. O ensino médio surgiu em 1981. A escola Lopes. Inclusive, eu fui diretor da escola no período de janeiro de 1981 até dezembro de 1993. 1983. Da escola. A senhora tinha falado, eram apenas 4 salas de aula só no começo? Porque naquela época era mais difícil a questão do pessoal ir para a escola, porque tinha que ajudar em casa. Por exemplo, meu pai, ele só tem até a 5ª série. A minha mãe já tem o ensino médio completo. Hoje em dia eu vejo que a gente tem muito mais facilidade, acesso à escola, a estudar. Eu vejo que naquela época eu tinha muita dificuldade. Era muito questão, muita pouca gente na escola, ou tinha bastante pessoas com interesse? Não, era poucos, era assim. Por exemplo, ficava primeiro ano, geralmente sozinho. Mas segundo, com terceiro, ficava misturado. Porque era poucos alunos. Não é reforma da isso, era uma comunidade pequena. Entendeu? A comunidade foi crescendo e foi havendo expandindo mais, né? Da escola, até porque eu vejo, por exemplo, meu pai hoje, né, tem trabalho dele, ele deixou de estudar para ajudar em casa. E naquela época era muito disso, por exemplo. A gente vê que homem naquela época muitas das vezes deixava, maioria, né, se for olhar da idade do meu pai, não tem nenhum ensino fundamental, porque morava na roça, deixava para trabalhar em casa. Principalmente o pessoal do rural. Sim. Na época. Hoje tem transporte escolar que isso não pode. Hoje está muito mais fácil, né? Eu admirava o Carlinhos Matias, a família dele. Sim. Eles moravam lá longe, de manhã cedinho, eles estavam todos na escola, todos. Vinham os irmãos juntos para a escola. Então tinha os meninos que moravam longe demais da conta.
Mas vinham a pé. É, Antigamente tudo era longe, a gente ficava lá na rua de baixo, era longe. não, mas lá no Benedito Matias é bem longe. Bem longe. Para vir a pé, e naqueles trilhos, né? Que não existia estrada nem nada, né? Então, naquela época também os alunos eram muito mais empenhados. Eu acho que hoje eu vejo, a gente também tem grande acesso, acaba que a gente também não se empenha tanto. Muitas das vezes a gente acaba, né, vai lá e não se empenha tanto. Naquela época aqueles alunos eram empenhados, pegavam para fazer aquelas atividades, se dedicavam realmente. Muito, muito. Sim. Hoje Hoje a gente quer tudo muito fácil, muito hoje é rápido. tudo, celular, resolve tudo. Sim. Então aí já viu, né? E também a pessoa tinha que pesquisar, tinha que entrar na biblioteca, tinha que estudar, tinha que Tinha que o conhecimento está na mão. Então está bem mais fácil. Hoje é fácil. Daqui para frente, pessoal, fica mais fácil ainda. Né? Claro que se a pessoa empenhar mais, ele vai sair bem melhor lá na frente. Você vai depender, continua dependendo do empenho e do esforço cada um. Não tem jeito. Se a pessoa tem tudo na mão, mas se não quiser, não vai. Não vai. É igual, por exemplo, hoje em dia a gente tem dever de casa, se eu preciso, eu pesquiso no celular. Naquela época, fora do horário de aula, os alunos tinham acesso à biblioteca para poder estar pesquisando, utilizando. Tinha. Biblioteca simples, mas Tinha da escola e tinha a municipal também. Tinha. Tinha. Escola do município. Bom, o Carlos comentou sobre uma idade, mais ou menos, nos quais os pais dele pararam de estudar, né? E eu queria saber, mais ou menos, qual era a idade na qual os alunos paravam de estudar, tinham uma interrupção, digamos assim, da escolaridade deles. Porque, como ele mesmo disse, tinha questão de trabalho, tanto do homem quanto da mulher, para ajudar em casa, para ir para a roça, para buscar o sustento da própria família, buscar melhores questões econômicas e assim por diante. Então, a senhora tem mais ou menos uma média de idade? Tinha uns que já entravam bem mais tarde também, né? Então, isso aí é difícil até de falar. Mas no máximo 13 anos, já estava fora, já estava trabalhando com o pai. Eu fazia, na verdade, só quarto ano. Quarta série, né? É só quarto ano. Primário. Alguns iam até a oitava série, que tudo é ensino fundamental hoje, né? Então, antigamente o cara só fazia o grupo mesmo. Só. O grupo, era o primeiro, quarto ano. Só. Onde eu falo, eu agradeço muito ao meu pai. Para a época, ele foi um homem assim, inteligente, me tirar de um lugar pequenininho e colocar em Caratinga, que era como se fosse hoje, quase que vai ir a Belo Horizonte, né? Foi um investimento e tudo, muito estrada, grande. não existia carro, não existia nada. E me pôr no colégio, ficar lá presa, que é colégio interno, morava lá, só vinha em casa em julho e dezembro. Mas teve bons resultados. Ótimo! Eu agradeço todos os dias a ele. Em um nível de uma escala, de 0 a 10, para a aprendizagem daquela época, vamos colocar uma matéria específica. Matemática. Era meu esposo que era o professor de matemática. Mas como diretora, às vezes eu sabia alguém, como eles comentavam, né? Não, eu posso falar que matemática, principalmente, não era meu pai, não. Não, ele impunha assim, de uma maneira que, né, as crianças... Todos os professores eram mesmo. Um exigente bom, né? Bom, exigência boa. A Ofélia foi professora de português, ótima, muito boa professora de português. Minha irmã, a Ofélia. Bacana. Mas eu fui diretora. Fazendo curso de extensão, aí ela foi inspetora regional. Ela pegava de Caratinga, de Inhapim. Não, eu fui inspetora de Iapu, São João do Oriente, Bugre, Livramento. Nossa.
Nossa. Rio Branco, ia nesses lugares todos. Muito bacana. Só foi um período. Inhapim foi nos 2 últimos anos. Inhapim, eu ainda brinquei com a minha delegada. Falei, ô Neuza, mas agora que eu estou na hora de aposentar, você está me tirando do meu município? Ela falou, mas é a exigência do secretário fazer mudança. Aí eu trabalhei os 2 últimos anos no município de Inhapim. Entendi. Lá também eu rodei naquelas cidades todas lá. A senhora falando que foi diretora, hoje em dia os diretores têm os vices, que ajudam eles, que, por exemplo, a gente tem uma vice de manhã, uma vice de tarde e uma vice de noite. Naquela época você tinha alguém que te auxiliava nesse trabalho de diretora? Tinha a vice-diretora também, que era minha irmã, Ofélia. Tá. Depois eu saí para inspeção, ela ficou como diretora da escola. Eu já ouvi, não sei se tinha, mas hoje em dia a gente faz, os professores fazem a chamada em sala de aula. Eu ouvi dizer que na época usavam, era uma caderneta que eles chegavam, quando chegavam na porta da entrada, que eles olhavam se a pessoa estava ou não. Naquela época eu utilizava esse método aqui no Iapu. Não, a gente usava mesmo um caderno desse grande, capa dura, fazia o nome, a lista de todos os alunos, todo mês. Não, eu estou perguntando que a senhora caderneta. Chamada. Também. Tinha não, no meu tempo não tinha. Não tinha. Era no caderno Ah, mesmo. no início não tinha a caderneta. Depois, Essa carteirinha, você entregava no portão todos os dias e o inspetor de aluno registrava a presença na carteirinha. Isso, presente, né? Aí no meio dela tinha o boletim, né? Suas notas ficavam ali, todos os 4 bimestres, né, ficavam ali na carteirinha. Fazia chamada também dentro de sala. Fazia. Também, porque tinha muita gente que ia estar presente ali, mas não ia na aula. Né? Tinha chamada na sala. onde saía. Como é que foi assim, essa implantação do ensino médio no nosso município? E o senhor também como diretor nele, nessa implantação? Sim, o prefeito na época era o Dr. Celso Emílio, que era o prefeito municipal, e ele já vinha buscando há muito tempo a criação da escola de segundo grau, estabelece segundo grau, né? Uhum. Eu acho que é ainda hoje, né? O ensino médio pode ser bom. Aí ele já vinha buscando muito tempo, precisava por essa demanda de gente para Inhapim, para Caratinga, para estudar. Aí ele me chamou na época, nós fomos em Belo Horizonte, direção como secretário de Estado, da Educação e tal, e viu a possibilidade de ajudar na criação da escola. Mas o Estado não poderia assumir na época, o Estado não tinha recursos para assumir. Aí o doutor Celso fez questão de falou que o município marcaria com as despesas, com o professor, com tudo. Foi criado e homologado no Estado também a criação da escola, entendeu? E nós ficamos até formar a primeira turma. Aí, quando a escola tornou-se viável, o Estado já acampou a escola. Ela funcionou 3 anos com o municipal e depois já foi acampada pelo Estado. Entendeu? Nós formamos uma turma só, a escola municipal formamos uma turma só. Então teve um pontapé inicial, digamos assim, do município, todo o cruzamento. O municipal foi os 3 anos do municipal. 3 anos. Os primeiros 3 anos, de 81 a 83, foi bancado pelo município. Foi difícil essa implementação para o município em si? Antigamente tudo não era difícil, né? Porque, na verdade, professores tiveram que buscar alguns foras. Então, a logística não é igual a logística de hoje, né? Hoje está muito mais fácil fazer as coisas. Mas nós fomos atrás, buscamos o pessoal, foi em Inhapim, conseguimos alguns professores, entendeu? Funcionando a escola, graças a Deus, maravilhosamente bem nesses 3 anos. Muito bacana. Eu me recordo do senhor citando que uma matéria em específico de Química. A matéria de Química foi implantada no ensino médio, porque hoje em dia ela né, no ensino médio também no 9º ano a gente passa um apanhado dela ali, meio que o início dela, né? Ou
veio de lá de trás? Não, na minha época eu veio de trás, no ensino médio eu não tinha. Tá. No ensino médio, que foi magistério, então não tinha. Então, eu estudei química na escola, se não me engano, na 7ª, 8ª série. Sim, muito bem pouco cedo. também. Pouco também, um conhecimentozinho leve, né? Leve, mas isso não. Que hoje em dia a gente tem nas escolas, mas é dentro do ensino médio, né? Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Um pouquinho no primeiro. Uma divisão das matérias. Mas ensino médio, na nossa época, não teve, porque era específico para o magistério. Entendi. Não tinha essa matéria. Igual questão. Hoje em dia, igual a Amanda estava falando, a diferença do ensino médio para o ensino fundamental é que tem química, física, biologia, na ciência vai diferenciando, vai entrando sociologia, filosofia. Naquela época, qual que foi o diferencial? O que era diferente no ensino médio do ensino fundamental? Qual que era a diferença? A diferença é que, como eu disse, a escola já era específica para o magistério. Então, ela foi voltada toda para As matérias professores. Então, a especialidade dela era o magistério. Então, as matérias corriqueiras do magistério. Né? Matemática, geografia, história, português, entendeu? Aí a pessoa, quando formasse, poderia escolher dar aula de qualquer uma dessas matérias que tem no ensino médio ou eram algumas específicas? Na verdade, quem tinha até o ensino médio só, pode lecionar, foi direcionado para até a 8ª série na época. Né? Aí, para você lecionar para o 2º grau, teria que ter faculdade. Sim. Hoje tem que ter faculdade para tudo, né? Até lá no grupo, de 1º ao 5º ano, tem que ter pedagogia. Antigamente, faculdade era difícil. E para encerrar, qual a mensagem que a senhora deixa para essa nova geração? Esses novos alunos? Que sejam persistentes mesmo, estudem bastante, porque só vence quem levar a sério, né, a educação. Então, procurar serem mesmo bons profissionais, né, porque o nome fica para sempre. De quem é bom profissional, de quem é só que está lá para querer ganhar, né? Eu acho que a mensagem que eu tiro é essa para vocês que estão aí começando, né? Estudem mesmo, procura sair bem. Obrigada por essa mensagem maravilhosa, por nos receber na casa da senhora. Eu que agradeço a vocês de terem vindo. E a gente gostaria de agradecer, né, a gente do ensino médio, vocês terem abrido a porta para poder ajudar a gente nesse documentário, né, como a Patrícia e a Dava trouxe para a gente. Não acha muitos documentos do início, então tanto da sua época quanto diretor, quanto da época dele, quando foi implementado o ensino médio, que é uma novidade. Então, por compartilhar essas informações para a gente, porque a gente está fazendo aqui agora, mas daqui a uns anos os meninos vão poder ver e um pouquinho escutar da história lá do começo. Então a gente queria agradecer a vocês por ter abrido a porta, tirado um tempo de escutar e compartilhar com a gente essas histórias. Das ordens.